Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maitê, eu faço parte do programa de monitoria da PUC-PR e hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre cristandade medieval. A gente vai fazer um resuminho bem básico, bem prático, bem direto, para ajudar vocês na hora dos estudos, na hora da prova, e tudo mais. O texto que a gente vai trabalhar hoje faz parte do livro A Cristandade do Ocidente Medieval, do Daniel Vale Ribeiro. Foi publicado em 1998 e a gente vai tratar dos primeiros 3 capítulos desse livro. Então vamos lá. O capítulo 1, ele vai se chamar O Surgimento do Cristianismo no Império Romano. Ele vai começar tratando de como é importante a gente estudar o advento do cristianismo para que a gente possa compreender a história de modo geral e até a nossa civilização ocidental de hoje, né? Ele vai contar um pouquinho como é que surge o cristianismo, vai fazer um panorama geral e vai apontar que, graças a essa pregação dos apóstolos, essa religião se difundiu através do Império Romano. Aí ele vai apontar alguns dos fatores que vão colaborar nessa propagação do cristianismo, né? Como a unidade imperial, a Pax Romana e o fato da língua grega, né, ter se difundido durante essa expansão helênica de Alexandre, que acabou se tornando o instrumento universal da cultura. Também traz a questão da Pax Romana, né? Lembrando rapidamente que foi um período de paz e prosperidade, ali entre 27 antes de Cristo até 18 depois de Cristo, que tinha como objetivo reforçar esse poder romano nas províncias dominadas. Logo depois a gente vai chegar aqui nesse slide de algumas palavras-chave sobre o assunto, que vai tratar dos cultos pagãos, né? Que eram esses cultos não cristãos que se predominavam entre as camadas sociais dominantes, que depois passaram a não suprir as necessidades espirituais dessa camada, então o cristianismo começou a ser atraente dessa maneira, principalmente pela ideia de igualdade entre homens perante Deus, né? Essa questão da perante a fé, a salvação eterna e a fraternidade, né? E um outro aspecto importante da difusão do cristianismo vai residir na questão do aspecto universal. Enquanto algumas religiões do Oriente eles cultuavam os próprios deuses, e isso ficava um pouco inacessível para as outras áreas, para as outras pessoas, outros povos, o cristianismo ele não se preocupava com fronteiras e ele se irradiava de forma bem ampla, né? Então, os primeiros cristãos eles se reuniam em comunidades, né, como a Síria, a Palestina, a Mesopotâmia, principalmente por causa das difusões, né, do evangelho, né, então, como São Paulo, que fazia isso, pregando uma palavra de Cristo adaptada e acessível, né, que era muito importante, e claro, a partir do momento que eles registraram tudo isso em papel, em documentos, que é o caso da Bíblia, então que a gente vai ter o Antigo e o Novo Testamento, e o Antigo Testamento é formado por essas histórias elaboradas pelos hebreus, então ela é escrita em hebraico, né, inclusive, e o Novo Testamento, que foi escrito originalmente em grego, que era a língua que o cristianismo conseguiu se difundir mesmo. No entanto, esses escritos eles não tinham uma interpretação oficial, então qualquer um que fosse difundir a palavra ou que fosse consumir esses escritos poderia ter uma interpretação própria. E por causa disso, tinham movimentos que se opunham aos escritos sagrados, né? Os montanistas, os gnósticos e os seguidores de Marcião, que a gente tem aqui nos slides definidos bem qual era o papel de cada um, né? O que eles pregavam, como que eles criaram, se eles misturaram elementos do cristianismo com práticas orientais, eram a favor do severo jejum. Dá pra ver bem certinho aqui, vocês podem pausar e dar uma olhada com calma. Mas mesmo com esses grupos, a igreja floresceu de maneira bem rápida e prática, né? E os cristãos, eles colocaram esses ensinamentos de Cristo em prática mesmo. Eles eram bem solidários, eles exerciam caridade, formavam comunidades, era bem colocadinho. Ali a gente comenta rapidinho sobre a questão da expansão no Ocidente, porque a do Oriente foi bem rápida, né? Mas no Ocidente ela foi um pouquinho mais lenta, pelo fato de que o Estado romano não reconhecia a nova religião e criou uma perseguição com os cristãos, né? Que durou 3 séculos até que o imperador Constantino foi convertido e se abriram novas perspectivas para o cristianismo. Houve concessões à igreja, eles ganharam um grande patrimônio, grande terra, foi melhorando a partir daí. O capítulo 2 do texto vai se chamar Os Primórdios da Cristandade Medieval. E ele vai trazer primeiro a questão da queda definitiva do Império Romano, em 476, que vai dar origem à ideia de reconstrução do mundo, né? O Jacques Legoff vai colocar que foram tempos de confusão, então, para vocês terem noção.
Diversos, essa nomenclatura por causa de diversos fatores, né, como o caso da fome, colapso do sistema, terror e tudo mais, né? Essas dificuldades decorrentes das invasões bárbaras no Ocidente, eles vão levar a uma conexão com o Oriente, né? Começando, a gente pode falar que essa passagem da Antiguidade para a Idade Média apresentou obstáculos à Igreja no Ocidente. E alguns exemplos disso estão listados aqui no slide, que é a questão do ressurgimento de cultos agrários antigos, regresso ao paganismo em algumas regiões e a introdução de elementos culturais germânicos. Então, foi uma época de uma penúria constante, né, por causa da pouca disponibilidade de recursos econômicos, as dúvidas dessa matéria doutrinada, né, ampliado, claro, pela carência e valores espirituais, né. E aí a gente vai falar um pouco do monaquismo, né? Que são ordens religiosas realizadas em mosteiros e se originaram no Oriente Próximo, nos primórdios do cristianismo, onde se situavam as mais numerosas atuantes da comunidade da nova religião. Mas a gente tem dois tipos de monaquismo que vão se dividir entre o monaquismo beneditino e o monaquismo irlandês. O monaquismo beneditino, ele elaborou um modelo de espiritualidade fundado na obediência, né, mediante a qual se realiza a lei de Deus e se pode imitar Cristo. Então, a principal virtude seria a humildade, porque é com ela que se chega a Deus. Já o monaquismo irlandês, ele se instalou na Irlanda, e esse monaquismo ele vai se identificar bastante com o cenobitismo oriental. Então, haviam várias comunidades autônomas, os ideais eles eram bem rigorosos em relação à vida espiritual, as penitências eram consideradas como meio de elevação, né? E esse ardor missionário que envolvia o monaquismo inglês favoreceu essa peregrinação e a multiplicação de mosteiros em terras estrangeiras. Aí, esse capítulo vai tratar um pouquinho sobre a história do Gregório Magno, né? Que vai ocupar um lugar bem nobre na história do cristianismo, já que ele teve uma extraordinária atividade pastoral que foi orientada em 3 direções. Quais seriam essas direções? Redação de livros, restabelecimento das disciplinas no clero e a obra missionária. Então, ele se preocupou principalmente com a salvação das almas. E os seus livros alcançaram uma enorme importância na Idade Média. Como chefe da igreja, né, ele exerceu a autoridade com firmeza, destituiu de importantes cargos eclesiásticos rebeldes e indóceis, interferiu diretamente na doutrina da igreja quando se instalava alguma contestação, né, e procurou assegurar a unidade religiosa através da evangelização e reunir essa cristandade ocidental em torno da igreja de Roma. O Gregório Magno, então, ele ascendeu ao papado em um período bem complexo de grandes transformações, mas ele conseguiu fazer vários feitos, como a questão da cristianização da Inglaterra, mesmo que houveram conflitos com o imperador Maurício e com o bispo de Constantinopla, ele ainda conseguiu estabelecer várias coisas, realizar bastantes mudanças, e devido a todos esses feitos, ele é conhecido como um dos fundadores da Idade Média. Chegamos, enfim, ao capítulo 3, o último capítulo da nossa discussão de hoje, que se chama A Igreja e a Restauração do Império no Ocidente. Embora o Império Romano ele tenha sofrido um intenso processo de esfacelamento político, a ideia de um grande império ele permaneceu presente no imaginário da sociedade europeia por muitos séculos, né? Porque em certa medida, né, a Igreja Romana acreditou que poderia ser arquiteta desse império cristão. Mas, de qualquer forma, a idealização desse império religioso universal não surgiu por mero acaso, mas ele foi transmitido ao homem medieval pela cultura latina. Então, essa ideia de uma igreja-estado vai se identificar com o pensamento político que sustentava ser o império o único poder capaz de promover a escolha dos melhores e assegurar a justiça e a paz, né? O processo de estabelecimento cristão pode ser dividido em 3 fases históricas: o Estado cenobítico, a experiência episcopal e o Império Religioso. A fase cenobítica, passando rapidamente, caracterizava-se pela comunidade religiosa reunida em mosteiros, muitos deles fundados nesse período, né?
A experiência episcopal foi marcada pela atividade dos bispos na vida religiosa e política do Ocidente. E o Império Religioso começou com a criação do Estado Pontifício, para o qual foi importante o apoio dado pelos francos ao papado. Aqui o autor vai comentar um pouquinho também sobre Carlos Magno, né, que assumiu em 768 em sucessão do seu pai, né, o Pepino. E disposto a continuar a obra paterna, né, ele vai confirmar, né, vai ceder essa concessão à igreja dos territórios que haviam sido tomados aos lombardos, né? E durante cerca de 30 anos ele formou um império com marcos, né? Podemos dizer assim, listar alguns marcos, como que ele tomou a coroa de ferro dos lombardos, submeteu a Itália meridional, reforçou a unidade da parte ocidental da Europa, criou a província da Bretanha, empreendeu uma violenta e vitoriosa campanha contra os saxões e realizou frequentes intervenções da administração do Estado Pontifício. A gente tem uma historinha que o autor traz no texto falando, né, para exemplificar a importância do Carlos Magnus, que ele foi para o julgamento do Papa Leão III, que estava sendo acusado de várias faltas, de traição e tudo mais, e como ele foi comarcido diante ao rei, o Leão livrou-se da condenação e concedeu ao Carlos Magno a coroa imperial. E com o título de imperador, né, que não era utilizado desde a queda do Império Romano, ele se sentiu invencível e se considerou o defensor da igreja, né? Tem até uma frase muito interessante que o autor vai trazer, que diz assim: portanto, o Papa, ao criar um imperador, não criou um delegado, mas um rival ou mesmo um senhor. Então, consciente da sua autoridade, o Carlos Magno ele exerceu um forte poder pessoal. E reuniu em torno de si ministros e leais servidores, né? E mesmo reconhecendo o poder papal, né, ele reconhecia esse poder papal, mas o Carlos Magno não via o Papa como seu superior. Então, apesar dele reconhecer o poder do Papa, ele não enxergava ele como superior, né? E aí o autor vai fechar falando que a realidade concreta mostrava a existência de um povo cristão a um só tempo, igreja e império, formando apenas um corpo inseparável. Os dois estavam, então, dentro do Estado, compondo um sistema de soberania único. Então ele fez basicamente toda essa linha do tempo, né? Comentou sobre Gregório, comentou sobre Carlos Magno, e assim foi mostrando como essa religião foi se expandindo, foi se colocando de uma forma tanto política quanto religiosa, e quais foram as consequências disso. É isso, gente. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ajude vocês. E não esqueçam que as monitoras estão aqui para tirar todas as dúvidas possíveis. Então, se ficou alguma dúvida depois do vídeo, é só entrar em contato que a gente responde. Obrigado, tchauzinho!